Eu trago um outro fato grave e que eu preciso que os parlamentares tenham uma atenção, especialmente os deputados da área médica. Nunca bebês foram tão estuprados no Brasil como hoje. Bebês, ministra, sim. E aqui, deputados, eu preciso registrar uma coisa. Tem noites que a minha equipe não dorme. Eu quero que os deputados lembrem que o Disque 100 está lá no nosso ministério, o Ligue 180 está lá, a Ouvidoria Nacional da Violência contra a Criança está lá no nosso ministério. E tem noites que a gente não dorme. Nós somos obrigados a ver imagens, a gente é obrigado a ler relatos e a ouvir e a falar com as pessoas que estão do outro lado. E vou dizer coisas muito sérias e eu não vou poupar os senhores de detalhes. A minha assessoria fala assim, não fale detalhes, mas eu preciso falar. Os senhores precisam sentir o nível da gravidade. A menina mais jovem que eu tinha visto sendo abusada, a imagem da menina mais jovem, na CPI da pedofilia, em 2010, ela tinha 29 dias de idade. A imagem era terrível. No Senado, agora, em dezembro, encerrou uma CPI de maus tratos contra a criança. Não iria abordar o tema abuso, mas não teve como fugir do tema. Na CPI do Senado, em novembro, eu fui assessora jurídica e eu que tive que construir o relatório. E digo para os senhores que eu vi uma imagem e eu achei que era o meu recorde de uma menina de 22 dias. E não foi uma única imagem. Naquele período, a Polícia Federal prendeu um homem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que no celular dele tinha 56 vídeos de estupro de bebês diferentes. E aqui, deputados, eu preciso dizer para os senhores o seguinte. Um vídeo de abuso de criança pode custar entre R$1.000 e R$2.000. Se for bebê, pula para R$50.000. O comércio da imagem de abuso de bebês no Brasil tem movimentado esse mercado negro. Os senhores precisam entender que o abuso de criança não é só um doente que está ali na esquina abusando, o crime organizado está por trás disso. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento com muita coragem. Com muita coragem. E aqui eu quero dizer para os senhores que algumas das perseguições a essa ministra não vêm não vem por questão ideológica, por questão religiosa, é o crime organizado mesmo. Porque nós vamos fazer esse enfrentamento. Chega. Chega de abuso de criança no Brasil. Chega de comercializar o corpo de nossas crianças. E aí, nós encontramos imagens como um médico preso em Manaus, há 2 anos atrás, com uma nenê de 7 meses no motel. 7 meses. Aí a gente vai lá para Santarém e encontra um outro médico que só queria abusar de bebezinhos com 3 meses de idade. Eu não vou poupá-los, os senhores, de detalhes. Eu preciso. As imagens são fortes. Tem uma cena que depois que ele abusa do bebê, ele ejacula no peito da mãe, para a mãe colocar o bebê, para mamar o esperma dele. A mãe participando do abuso. E eu achei que eu tinha visto o horror dos horrores. Em Curitiba, deputado Ricardo Barros, lá no seu estado, em novembro, foi internada uma nenê de apenas 8 dias. E essa nenê não sobreviveu. E aí vocês falam, mas ministra, o que está acontecendo? Não sabemos. O que sabemos é que estourou o estupro e abuso de bebês no Brasil e nós vamos ter que dar uma atenção para isso. Por quê? A criança de 5, 6 anos emite sinais, mas o bebê está no colo do pai e da mãe. A gente tem que entender o que está acontecendo. E aí, eu gostaria muito, deputado, que a subcomissão dos senhores que trabalham com abuso desse uma atenção especial a isso. Os médicos no Brasil inteiro ter uma atenção especial aos bebezinhos. Observar mais os bebês. Estão fazendo campanhas para conversar com médicos e enfermeiros para observar mais os bebês. E aí eu encerro essa parte dizendo para os senhores que nós estamos acompanhando o trabalho da Polícia Federal e aqui vou dizer a transversalidade do tema. Pela primeira vez, a Polícia Federal faz a investigação com o apoio da Secretaria da Criança e Adolescente. As batidas têm sido feitas com apoio e participação da Secretaria. E aí, deputado, a gente encontra fóruns de debate na internet, no submundo, na Deep Web, fóruns de debate com o nome, por exemplo, Anal com Bebê. Bebês gostosos. E aí a gente encontra lá a troca de mensagem entre pais. Uma das mensagens que me impressionou muito era um pai falando para o outro, então, fulano, ela ainda está grávida, mas já estou fazendo planos. E ele diz o seguinte, eu gostaria de saber
quais os anestésicos e pomadas que eu posso usar, porque eu sei que a partir de 6 meses eu já posso fazer anal com ele. Essa é a realidade do Brasil. Deputado, eu estou chocando, mas eu quero que os senhores entendam que essa nação está doente. E nós vamos precisar, nesse quesito proteção da infância, nós vamos ter que esquecer as nossas diferenças ideológicas, as nossas diferenças partidárias, as nossas diferenças religiosas, e nós vamos ter que nos unir. E nós temos um ministério disponível, nós temos um ministério disposto e muito motivado a fazer a proteção da infância. Lembrando, senhores, que o nosso ministério está todo constituído com um corpo técnico, não é um ministério político, é um ministério preocupado com a infância no Brasil. Era isso que eu tinha para falar. Na verdade, eu tinha muito mais para falar. A violência contra a mulher, a violência contra o idoso, e eu quero voltar e continuar esse bate-papo com vocês. E eu preciso, esse ministério, precisa muito da parceria com essa comissão. Muita parceria dos senhores, porque a família precisa ser protegida, fortalecida, a criança protegida, e nós estamos à disposição desse parlamento. Obrigada. Muito obrigado à nobre ministra Damares Alves.